Boa noite a todos, né? Os que estão aqui, alguns, e o pessoal que está em casa nos acompanhando. E é uma alegria muito grande poder retornar aqui, né? É estranho, né? A gente tem aquela lembrança da igreja com um monte de gente, mas é uma fase, né? Isso vai passar e a gente crê que logo, logo Deus vai permitir que a gente retorne presencialmente aqui para estar junto, se abraçar, cumprimentar, chorar junto, orar uns pelos outros. Enquanto isso não acontece, a gente tem que manter essa chama acesa, né? A fé, ela não para. Os céus, eles não estão em lockdown, pelo contrário, a palavra diz que os céus estão abertos e Deus está ouvindo a nossa oração. Então, isso conforta o nosso coração. Como o pastor Paulo falou, ontem realmente fez 5 anos que eu estive aqui. Então, é um tempinho, né? A gente está mais longe agora, mas continua perto. Sempre lembro dessa igreja, viu, Marcos? Transmita o nosso abraço para toda a liderança, o pessoal que é membro. Lembro do pessoal e vocês estão sempre no nosso coração, viu? Eu estou muito feliz também de estar aqui com vocês compartilhando a palavra. E nessa noite eu queria convidar vocês que estão em casa, os que estão aqui, para nós abrirmos a nossa Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 6, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 14. Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 1 até o 14. E nós vamos ler uma passagem muito, muito interessante da palavra de Deus. Evangelho de João 6, do 1 ao 14. Antes da gente ler, é muito importante, eu gostaria de orar para que Deus abrisse o nosso coração e deixasse esse solo mais fértil para que a palavra dele caia. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, agradecer por estarmos aqui e ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua voz, e muito obrigado, porque mesmo distantes fisicamente, através da tecnologia, da internet, nós podemos continuar em comunhão, uns com os outros e também com o Senhor. E a minha oração é que agora, ao lermos essa passagem bíblica, o Senhor fale ao nosso coração. Cada um precisa de uma maneira, e que o Senhor fale a cada um de nós conforme o Senhor deseja. Abre o nosso ouvido, tanto físico como espiritual, abre o nosso coração, tira as barreiras que possam existir e faz a tua palavra prosperar na nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, João, o Evangelho, capítulo 6, do 1 ao 14, a palavra de Deus então diz assim: depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Jesus subiu um monte, sentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, que era a festa principal dos judeus, estava próxima. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para tanta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe então respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Senhor, tem aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram, e havia muita grama naquele lugar, e haviam ali quase que 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou daqueles 5 pães. Então, os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato,
esse é o profeta que devia vir ao mundo. Essa é a palavra do Senhor, amém? Gente, essa passagem, a Bíblia toda a Bíblia, ela é muito interessante, toda. Mas eu confesso que alguns textos às vezes chamam mais a atenção da gente, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito daquele texto onde Jesus está no mar e os discípulos estão no barco e de repente ele chama o Pedro para ir até ele, o Pedro sobe e começa a andar. Eu amo aquela passagem da Bíblia, eu acho aquilo uma coisa assim de outro mundo, dos céus, né? E esse texto aqui também, essa multiplicação dos pães e dos peixes, é algo assim impressionante, eu acho. Porque se você for pensar bem, vamos pensar assim que isso seja uma refeição que a gente vai começar a saborear agora, mas sabe, não comer assim por comer, mas sentindo o gostinho. Presta atenção na história. Basicamente é o seguinte: Jesus chega, uma multidão de gente está lá para ouvi-lo porque sabe que ele faz milagres. Então o pessoal está atrás de um sinal, de uma cura, enfim, de uma libertação. E de repente Jesus percebe que eles estão com fome, né? Eles estão com fome e de repente fica aquela pergunta: onde comprar comida para tanta gente, né? Onde que a gente vai ligar para pedir marmitex para todo esse pessoal? Não vai ter nem moto para entregar tanta... Só para você ter uma ideia, lá no versículo 10 diz que estavam ali quase 5.000 homens. Eu não sei se você sabe, mas não era muito costume naquela época contar, por exemplo, mulheres e crianças. Era um costume deles lá, contavam apenas os homens. Vamos fazer uma conta por baixo, assim, a gente pode fazer esse exercício, né? 5.000 homens, vamos imaginar que ali tivesse, para cada homem, talvez uma esposa e uma criança. A gente pode pensar isso, né? Não é exagero. Então, vamos multiplicar por mais 5.000 homens, mais 5.000 mulheres, mais 5.000 crianças. Por baixo, 15.000 pessoas. Mas vamos supor que alguns fossem solteiros. Sei lá, vamos chutar lá umas 12.000 pessoas. É bastante, né? Tem cidades que tem 12.000 pessoas. Onde a gente vai pedir 12.000 marmitex de uma hora para outra, assim, você já pensou? Abre o aplicativo aí, liga lá no iFood e pede 12.000 marmitex. Não é todo lugar que está preparado. Isso se eles tivessem dinheiro. Então, só para você entender como era essa questão. E aí, como é essa história? Parece um menininho lá, e ele diz que ele tem lá 5 pães e 2 peixinhos, e aí Jesus faz um milagre e alimenta todo mundo. Essa é a passagem bíblica. Mas sabe, tem umas coisas aqui que me chamam muita atenção, e confesso para você, primeira coisa muito interessante que para mim é o milagre de Jesus. Isso, sem dúvida nenhuma, ver o milagre que ele fez. Mas sabe, que eu posso te dizer que o que mais me chama a atenção aqui é esse menininho, do versículo 9. A Bíblia diz que tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia chama de menino, mas talvez não fosse uma criança. Eu sei lá, podia ser um adolescente, um jovem, né? Porque a Bíblia também contava um pouco mais tarde a idade. Sei lá, vamos pensar que esse menino tivesse uns 10, 15 anos. E eu fico pensando, existe uma banda, eu acho que ela não existe mais, chamava-se 4x1, uma banda evangélica, que tem justamente uma música que fala sobre isso, né? E fala sobre esse menino acordando de manhã e pede para a mãe. Imagine esse menino preparando: mãe, eu vou lá, diz que Jesus está chegando aqui hoje, e eu vou até ele, prepara um lanche para mim, mãe. E a mãe prepara para esse menino. Então lá separa 5 pães e 2 peixinhos e tal, e vai e ele coloca lá na sua lancheira, ou se fosse hoje, né, na sua mochila, e ele leva e vai até onde Jesus, e vai chegando aquele monte de gente, aquelas 12.000 pessoas lá, e todo mundo lá, e o menino com aquele lanche. Mas o pessoal que estava lá, né, não tinha essa comida. Agora você imagina só, uma pessoa entre 12 ou 15.000, ele devia estar ali pertinho de André, de Simão, de Filipe, né? Ele ouve aquela questão toda, e de repente ele fala: como é que não tem comida, não tem dinheiro? De repente fala: mas peraí, isso não é problema, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Eu costumo pensar, né? Nem que eles tivessem uma faca a laser que cortasse em nanopartículas microscópicas, ia dar para fazer aquilo, né? Mas o que passou no coração desse menino de oferecer 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 12 ou 15 ou 10.000 pessoas? O que esse menino tinha na cabeça?
Talvez na cabeça eu não sei, mas no coração dele eu tenho certeza que ele tinha muita fé em Jesus. E ele tinha muita certeza de que o que ele tinha não era quase nada. Mas talvez ele pensou assim, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu vou entregar nas mãos de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Que a gente possa entregar, ofertar a Deus de todo o nosso coração. Tudo. Não importa o que você tem, o que você é. Mas entregue-se totalmente. Por isso o tema dessa mensagem é de todo o coração. E o exemplo desse menino ficou marcado na história, está na palavra de Deus, e hoje a gente está aqui falando sobre isso por causa dessa atitude de alguém que de todo o seu coração se entregou nas mãos de Jesus. E olha lá, o que acontece quando a gente entrega de todo o nosso coração, né? Talvez depois vá aparecer uma mensagem, uma figura aí na pregação, de um menininho entregando Jesus e fala assim, o coração para Jesus, e fala, é tudo que eu tenho. E Jesus fala, é tudo que eu quero. É isso que Jesus quer. Ele quer só uma coisa da gente, o nosso coração. Então quando você entregar tudo, de todo o seu coração, se entregar, você vai ver que as coisas vão acontecer de uma maneira impressionante. E aí tem algumas lições, né, que essa passagem traz para a gente, que esse episódio ele traz para a gente. O primeiro deles é que nós precisamos olhar para o mundo ao redor e ver as necessidades das pessoas. Olhar para as pessoas ao redor, para o mundo ao redor, e ver as necessidades dessas pessoas. A gente tem que se lembrar que nós não somos uma ilha, ou seja, nós não estamos sozinhos no mundo. A gente tem que pensar que o mundo não gira ao nosso redor. Nós não somos o centro do universo. Nós não somos a pessoa mais importante, sabe? A gente tem que entender que nós somos mais uma pessoa entre tantas nesse mundo. Nessa época terrível que nós estamos passando, você já parou para pensar que todo mundo, de uma forma ou de outra, foi afetado grandemente pela pandemia de Covid? Eu me lembro, né, eu não vou falar a minha idade, mas eu me lembro que eu ouvia falar dessas tragédias, por exemplo, as grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra. Aquilo afetou a Europa, morreu muita gente, alguns brasileiros morreram na guerra, mas é uma coisa que ficou lá, né? Na Europa, pouca gente aqui do Brasil foi afetada por isso. Talvez um ou outro lugar, a economia. Mas, gente, na minha geração, eu nunca vi algo tão devastador como essa pandemia. Afetou o mundo todo. Todos os lugares do Brasil, do mundo foram afetados. Você vai lá no interior mais remoto, teve problema. Se não teve alguém que morreu, teve alguém que ficou doente e está com sequela. Se não teve ninguém que morreu e ficou doente, teve alguma coisa relacionada à economia, ao emprego. Quanta gente perdeu o emprego, quanta gente teve redução na sua renda, quanta gente está passando fome. Vocês estão acompanhando, gente, as notícias, de ver que além da dor, da tristeza, da perda, da morte, a questão da fome está aflorando. Tem gente que não tem o que comer nessa pandemia. As organizações assistenciais tiveram suas doações reduzidas. E aí, em consequência disso, não estão conseguindo ajudar as pessoas. E a gente está lá preocupado, às vezes, só com a nossa casa. Estava conversando com o Júnior esses dias, hoje, né? Que eu ouvi uma pregação de um pastor dizendo o seguinte, que ninguém nessa pandemia, aliás, a gente deveria, principalmente nós cristãos, a gente deveria sair dessa pandemia mais pobres do que a gente entrou. Sim, isso mesmo que você ouviu. Eu e você, a gente deveria sair dessa pandemia mais pobres financeiramente do que a gente entrou. E vou explicar o porquê ele disse isso. Ele disse o seguinte, a gente juntou uma poupança, a gente juntou um dinheirinho, tinha lá algum recurso para quando surgisse uma necessidade, não é isso? Agora é a hora da necessidade. Agora é hora de repartir alguma coisa, agora é hora talvez de vender alguma coisa, comprar um mais barato e com a diferença a gente ajudar alguém. Agora não é hora de guardar o dinheiro no banco, não é hora de ganhar com juros, não é hora de poupar, não é. Agora é hora de ajudar as pessoas. E esse menino, ele nos dá essa lição
de que nós precisamos olhar ao redor e ver a necessidade das pessoas. A necessidade aqui do texto era o quê? Não somente fome. Talvez fosse igual hoje, fome. Gente que andava atrás de Jesus era aquele povo que talvez estava andando há dias. Gente que não tinha o que comer, gente que estava com sede, com fome, criança chorando, e lá o pessoal enrolando ali aquele negócio todo. E Jesus, ele olha, com o seu olhar de misericórdia, ele vê que o problema era a fome. E aí ele faz um teste, porque a Bíblia diz que ele sabia o que ia acontecer, mas ele pergunta, e aí, como é que nós vamos matar a fome desse pessoal? Como quem diz assim, ele deu a deixa, né? Deixa eu jogar o verde para ver se eu colho maduro. E aí, pessoal, a fome, como é que nós vamos fazer, né? E aí fica aquele pessoal fazendo os cálculos, Jesus, não dá, nem que se a gente tivesse 200 moedas de prata. E aí eu fico imaginando aquele menino ali perto, escutando a história, e aí então ele lembra que de todo o coração ele acredita em Jesus. E ele pensa, quer saber de uma coisa? Eu faço parte disso. Eu faço parte desse povo, é o meu povo, é gente como eu aqui, ó, que está sentindo fome. Eu não posso ficar assim, alheio a isso. Tive na mudança, nós morávamos num lugar, mudamos para outro, e nessa mudança a nossa casa ficou alugada. E o inquilino, no finalzinho, coitado, ele teve uma dificuldade lá, ficou difícil para ele pagar o aluguel, porque ele também perdeu a sua fonte de renda por causa da pandemia. E eu confesso para você que ele começou a atrasar o aluguel e aquele negócio todo. Aí eu pedi para ele sair, ficou difícil a negociação. E eu confesso que eu fiquei muito chateado com aquilo, fiquei bravo na hora. Mas depois eu pensei e falei, gente, isso não está certo. Como é que eu vou cobrar uma multa dele? Daí ele falou que não podia pagar. Aí a imobiliária falou, vamos, você quer acionar ele na justiça? Aí a primeira palavra minha foi sim, vou querer acionar, porque onde já se viu isso? Ele não cumpriu com o contrato, não sei o quê. Mas passou um dia, outro, eu falei, gente, não está certo isso. E olha, minha casa tentando vender há mais de ano, né, desde que a gente mudou. E lá, daí um dia eu sentei e falei, gente, não está certo isso, né? Estamos passando uma crise tão grande. Se eu não receber esse aluguel, não vai fazer muita diferença para mim, graças a Deus por isso. Mas para ele vai fazer muita... Quer saber uma coisa? Eu liguei para a moça e falei, olha, faz o seguinte, deixa isso quieto, fala que ele pode sair da casa, que não vai precisar pagar o que está devendo, e está tudo bem, está tudo certo. Viu? Vai em paz, que Deus abençoe. Nossa, a mulher, o senhor tem certeza? Eu falei, faz, porque não seria justo cobrar dele. Aliás, seria justo, né? Mas talvez não tão justo assim. Resumindo, eu não sou a pessoa mais bondosa desse mundo, viu? Quero deixar bem claro. Mas foi muita oração, né? Aí falei para eles, deixa ele sair, ele saiu da casa, agradeceu, nossa, passou, não deu um mês, em plena pandemia, alguém liga, o corretor falou, olha, querem comprar a sua casa e graças a Deus a gente vendeu a nossa casa. Foi uma bênção. E sabe o que eu entendi? Deus falando, você precisava ter olhado para aquela necessidade. Gente, a gente precisa olhar. Tem alguém na sua família passando necessidade? Tem alguém passando problemas? Gente, a gente precisa ser atento a isso. Agora é hora dos cristãos, que são o sal da terra e a luz do mundo, a gente se levantar e a gente mostrar que nós temos realmente a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro louvor, o verdadeiro poder, a verdadeira bênção de Deus. Agora é hora, sabe, da gente mostrar que realmente a igreja para nós é só um lugar de reunião, mas não é o centro da nossa vida. A igreja está fechada, mas a fé continua. Vamos olhar, tem alguém na cidade, o que a gente pode fazer aqui em Jandaia do Sul para amenizar esse problema todo? A gente pode fazer alguma coisa? Tem alguém aí em um bairro carente, tem crianças, tem idosos que estão precisando que leve a algum lugar? Gente, alguma coisa a gente tem que fazer, tem que se mexer. Você tem que abrir os olhos e olhar. Aquele menino, ele olhou e entendeu. Ah, o pessoal está com fome, eles estão com fome e eu faço parte desse povo. Eu faço parte disso. A gente não está aqui à margem, nós estamos aqui em Jandaia. A pandemia chegou, a fome chegou, a tristeza chegou. Tem famílias precisando de apoio psicológico, espiritual, oração, uma palavra. A gente precisa se mexer. A gente não pode... A nossa vida é muito mais do que ficar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, mandando mensagenzinha, curtindo piadinha. A gente precisa largar um pouco dessa tela e se ligar no grande cenário que é o mundo, porque a gente fica meio burro quando a gente fica só no celular. A gente fica só ali teclando, e o nosso olhar fica só aqui na tela e a gente esquece de olhar ao redor.
Gente, a vida é muito mais do que juntar dinheiro, do que comprar roupa, do que comprar carro, do que querer construir uma casa melhor. Isso tudo um dia vai ficar aqui. Mas o que a gente ajunta é algo que o dinheiro não pode comprar, mas o dinheiro pode ajudar a gente a ajudar outras pessoas. E às vezes não é só o dinheiro, às vezes é uma oração. Às vezes você não tem o dinheiro, mas você tem uma comida. Às vezes você não tem o dinheiro, você não tem comida, mas você tem uma roupa. Às vezes você pode dar uma carona para alguém. Alguma maneira você tem que encontrar de olhar para o mundo ao redor e ver qual é a necessidade dessas pessoas. Esse menino deu essa lição, de todo o coração ele se abriu. E ele olhou e viu, não, esse povo está com fome, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. E aí, a segunda grande lição que esse texto traz para a gente é acreditar que o pouco que eu tenho nas mãos do Senhor é muito. Olha lá no versículo 9. O versículo 9 diz assim, o André disse para Jesus, tem um menino aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente, né, Jesus? O que é isso para tanta gente? E aí eu volto, volta a luz para aquele menino de novo, ele se torna o centro da história. Eu fico vendo como Jesus deixou aquele menino ser alçado pelo grande protagonista, e aí aquele menino que tem só 5 pãezinhos e 2 peixinhos, aquele menino se apresenta e entrega aquele pouco, porque vamos pensar, 10 ou 12 mil pessoas, vamos pensar 5 pães franceses e 2 peixinhos, assim, sei lá, para 10 mil pessoas. Como fazer isso, gente? Humanamente falando é impossível. Sim, mas o pastor falou no começo do dia, do culto, para Deus nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. Por isso que eu quero que você entenda isso. Aquele menino de todo o coração acreditou. Eu tenho pouco, tenho uma grande necessidade. Ele não foi um cara louco, ele viu a grande necessidade. E ele viu que o seu recurso era pouco, escasso, quase nada. Mas de alguma maneira ele pensou, não, de todo o meu coração eu acredito que se eu pegar aqui a minha lancheira e entregar nas mãos de Jesus, de alguma maneira Jesus vai usar isso e vai saciar a fome dessas pessoas. Às vezes a gente diz assim, mas eu não tenho muito recurso financeiro, eu não estudei, a minha casa não sei o quê, porque o meu carro, a gente só coloca obstáculo naquilo que a gente é ou naquilo que a gente não é. E a gente se esquece que, na verdade, isso não conta muito, mas conta sim aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. 5 pães e 2 peixes para 10, 12, 15 mil pessoas. O que é isso? Não é nada, mas nas mãos do Senhor, o meu pouco pode se tornar muito, a ponto de deu para alimentar todo mundo. E a Bíblia disse que ainda sobraram quantos cestos cheios? 12 cestos cheios daquilo que sobrou. Ou seja, todo mundo comeu o que quis. Posso pegar mais 2? Pode. Deu a volta na fila. Posso? Sabe aquela que entra 5 vezes na fila? Posso pegar 10 peixes? Pode pegar 10 peixes. Posso pegar 20 pães? Pega 20 pães, vai dar 20 pães. Cada um comeu o que quis, abundantemente. E Deus multiplicou. Gente, quem poderia saciar aquela fome, né? Como dizia o Chapolin Colorado, não contavam com a minha astúcia. Jesus está sempre milhares de passos à frente da gente. Ele só quer encontrar um pouco de fé do tamanho de um grão de mostarda. O resto ele faz. Então nunca mais diga, eu não tenho nada, é porque eu sou fraco, é porque eu não consigo. Esqueça os seus nãos e tente ver os sims que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe, Deus sempre trabalha com o pouco. Sabe por quê? Porque Ele quer mostrar a sua glória. Ele não quer trabalhar com o muito, Ele quer trabalhar com o pouco. E do pouco Ele vai fazer multiplicar. Sempre foi assim na Bíblia. Um homem deu origem a uma nação inteira, sabe? 12 discípulos transformaram o mundo, sabe? É assim, uma pequena fé é capaz de mover montanhas. E é assim que funciona. A vida cristã é essa vida do pouco que eu tenho nas mãos daquele que tudo pode fazer. Eu tenho pouco tempo, consagra ao Senhor. Mas eu tenho pouco, consagra ao Senhor. Mas eu não sou, consagra ao Senhor o que você é, de todo o seu coração.
Não importa. Deus não está falando de quantidade. Eu fico imaginando Jesus falando assim para André, né? Quanto que ele tem lá? Ah, Jesus, ele tem aqui 5 pães e 2 peixes. Espera um pouquinho só, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Espera aí, pegar a calculadora. Abrir o aplicativo calculadora. 5 pães. Então, em quanto? Tem mais ou menos? 5 mil, 12 mil? Não vai dar, hein? Precisava um pouquinho mais. Não. A matemática de Jesus é diferente. Vocês lembram, por exemplo, no seu primeiro milagre público, onde ele transforma a água em vinho? Acabou o vinho da festa, e talvez o natural fosse dizer assim, sei lá, coloca um pouquinho d'água e vamos tentar, se ficar bom a gente faz o resto, né? Não. Encham as talhas até a boca. É isso que Jesus faz. Não importa a quantidade, mas entregue para o Senhor aquilo que você é. Me sinto um zero à esquerda. Ótimo, bem-vindo ao clube, eu também. Às vezes eu me sinto o pior de todos, o menor, o mais fracassado. Bem-vindo ao clube dos que pensam assim. Mas por outro lado, eu vejo que eu tudo posso, não em mim mesmo, mas naquele que me fortalece. Não é minha força, não é o meu conhecimento, não é o meu dinheiro, porque nem isso é meu, nada é meu. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. A ele seja a glória. Esse texto, o grande nome a ser exaltado e louvado e honrado e glorificado não é o menino, é Jesus. Mas a gente tem que entender que esse milagre que glorifica Jesus só foi possível porque um menino que tinha quase nada, entregou o seu pouquinho nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Mateus 6,33. Lembre-se disso. O meu pouco nas mãos de Jesus é muito. E mais uma lição que a gente aprende dessa passagem toda, que a gente deve entregar de todo o nosso coração, é que a gente precisa ser usado por Deus. Deixe que Deus use a sua vida. Versículo 11, olha lá o que está escrito. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Eu vejo aqui que a parte mais importante desse versículo é quando Jesus pega os pães e os peixes do menino. Ou seja, é um ato simbólico, né? Eu não tenho nada, mas o nada que eu tenho eu te dou. E Jesus aceita esse nada. Ele podia falar, isso aí não vai dar para nada, não. Traz alguma coisa aí melhor, porque... Não, ele pega. Ou seja, ele usa a vida daquele menino, ele usa a oferta daquele menino, ele usa aquilo que o menino entrega. E através disso, acontece esse milagre grandioso. Fala sério, alimentar 10, 12, 15 mil pessoas com aquilo, só Jesus mesmo, ninguém explica, é só pela fé. É um daqueles milagres que a gente ouve na Bíblia, e se você quiser explicação matemática, científica, biológica, não consegue explicar, é só pela fé mesmo, é só pela fé, porque a fé é que explica esse tipo de coisa. E sabe, a gente tem que talvez fazer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E talvez não como Jonas. Jonas, a Bíblia diz que ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E aí fica a pergunta, né? A gente está sendo alguém de todo o coração como Jonas ou alguém de todo o coração como Isaías? Eis-me aqui, Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, Senhor, me envia. Eu sou fraco, eu não tenho nada, eu tenho quase nada, mas eu tenho um coração e eu quero entregar esse coração ao Senhor, de todo o coração. Você sabe, o apóstolo Paulo falava, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque quando a gente chega num momento da vida em que a gente fica se sentindo um zero à esquerda, ótimo, é agora que Deus pode começar a fazer alguma coisa. Você está decepcionado com as pessoas, está triste consigo mesmo, acha que não é capaz de nada? Ótimo, esse é o ponto exato para você começar a ser usado por Deus. Porque enquanto você achar que você pode, que você tem, que você é o cara, que você consegue, que você domina,
aí Deus não consegue usar. Ele só consegue usar quando alguém chega e entrega o controle, a chave, o poder e fala, está aqui, ó, é teu, agora o senhor vai, porque eu não consigo, olha, não tem jeito. Aí Jesus, opa, agora é minha especialidade, agora é. Teve fases na minha vida em que eu lutei com algumas questões bem particulares e que eu cansei de mudar, não conseguia. Eu só consegui, depois de muitos e muitos anos de sofrimento, eu só consegui mudar, abandonar alguma coisa errada quando eu cheguei à conclusão simples, né? Mas difícil de chegar e falar, Senhor Jesus, olha, não tem jeito, não adianta, eu não consigo, é só o Senhor, eu já tentei, e aí Jesus fala, então tá bom, agora é comigo, se você não consegue, agora é comigo, mas para isso você precisa sair da direção, entregar a chave, o documento, né? Passar o recibo e falar, agora é teu, agora o senhor faz. Aí sim, aquele menino, ele foi apenas um instrumento, sabe, nós somos apenas a caneta, mas quem escreve é Deus. Quando você ouve uma música bonita, ou uma poesia bonita, você não fala assim, nossa, que caneta que aquele autor deve ter usado, hein? Que teclado de computador será que ele usou? Que tipo de computador? Não, você fala, nossa, como ele escreveu uma poesia bonita, como ele compôs uma música bonita. Pois é, nós somos apenas a caneta, o teclado onde Deus escreve. É Ele que faz as coisas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa se deixar ser usado por Deus. A gente precisa olhar para as necessidades ao redor. A gente precisa acreditar que o pouco nas mãos do Senhor é muito, e a gente precisa se deixar usar por Deus de todo o coração. É isso que esse menino tem para ensinar para a gente. É isso que eu acho que Jesus está querendo ensinar para nós hoje. Pessoal, olhem mais para as pessoas. O próprio Jesus ensinou. Ele olhava para as pessoas e falava, eles são como ovelhas sem pastor, não tem ninguém que está cuidando deles. Quem vai cuidar desse pessoal, né? A seara é grande. Onde estão os ceifeiros? Cadê o povo para orar, para trabalhar, para anunciar as boas obras? Cadê as pessoas que vão trazer aqui um pouquinho para que eu multiplique? Cadê as pessoas que vão se deixar eu usá-las? Porque nós somos a mão de Deus, o pé de Deus, a boca de Deus, o carro de Deus, nós somos a internet de Deus, nós somos o WhatsApp de Deus, nós somos tudo de Deus aqui. Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser sem a gente. Mas sabia que Ele escolheu usar a gente? Eu estou encerrando aqui só contando para vocês, a Bíblia diz... A gente às vezes fica pensando, né, e não valoriza. Por exemplo, a Bíblia diz que tem um ofício que os anjos, eles desejam ardentemente fazer, mas não foi dado a eles, que é a proclamação do Evangelho. E Deus deu isso a nós, sabe, falar do Evangelho, das boas novas, pregar, orar pelas pessoas, ver Deus transformando, sabe? Quando alguém fala, está difícil, posso orar por você agora? Vou orar por você, que Deus te abençoe. Isso é anunciar, expandir o reino. Deus deu esse privilégio para mim e para você. E às vezes a gente acha que a gente não está em condições. Eu também me sinto assim. Eu me sinto fraco, eu me sinto incapaz, eu me sinto pecador, eu me sinto às vezes impuro. Eu nem sei o que Deus viu na minha vida. Mas sei lá, Ele me ama. E aí eu entendo que mesmo não sendo nada, não tendo nada, sendo impuro, sendo pecador, Deus... Sabe, esse 0,0000001 que tem de alguma coisinha que ele viu, ele pode pegar esse 0,0000001 e usar isso para alguma coisa ainda. E imagine conforme eu vou me aproximando dele, buscando a santidade, a comunhão, aí já não vai sendo 0,00001, vai sendo 0,002, né? Aí vai aumentando um pouquinho. Imagina, quanto mais eu vou me entregando, mais eu vou me doando, mais eu vou sendo dele, mais ele vai me usando, e usando a sua vida, a sua e a sua, e de repente a gente vai fazer uma revolução, que não é nuclear, e nem é a vacina. Sabe, eu tenho plena convicção que a pandemia vai passar, sei lá, imagino que talvez mais um ano, né? Vai demorar um pouquinho ainda, mas isso vai passar. Mas sabe o que me preocupa? Como é que a gente vai sair dessa fase? Que mudanças a gente vai ter? Eu não estou falando só de higiene, não, viu? De higienizar as coisas. Eu estou falando como que nós vamos nos tornar seres humanos que agradem mais a Jesus, né? Porque fala sério, hein?
Que chacoalhada que Deus está dando na gente, hein? Que chacoalhada. Você tem dinheiro, para quem tem, né? Mas você não pode comprar as coisas que estavam fechado. Sabe, você tinha tudo, de repente você não tem nada. Você tem uma igreja, você tem uma estrutura, mas você não tem pessoas. Então isso tudo está fazendo a gente rever os nossos conceitos, né? O que é importante nesse mundo? O que é prioridade para nós? Pense nisso. Pense nisso. E a palavra que eu quero que você guardasse hoje é de todo o coração. Fernanda Brum tem uma música que eu amo demais, esqueci o nome, mas diz assim, que se a gente entrega o coração, a gente entrega para valer. Falando daquele sacrifício de Isaac, né? De Abraão, de Isaac. Então, se você quer entregar o seu coração a Deus, entrega de todo o seu coração mesmo, para valer. É isso que Deus espera. Deus, às vezes as pessoas dizem assim, Deus exige muito da gente. Não, Ele não exige muito, Ele exige tudo. É diferente. Quando você achar que Deus está exigindo muito, saiba que Ele não exige muito, Ele exige tudo. E enquanto não estiver tudo nas mãos dEle, Ele não está contente. É casamento, é trabalho, é a maneira como você faz os seus negócios, é a maneira como você joga bola, é a maneira como você navega na internet, é a maneira como você estuda. Ele quer tudo debaixo do controle dele. E que Deus nos abençoe. Amém? Gostaria de orar com vocês. Senhor, obrigado, Pai, por esse texto da Tua Palavra que falou ao nosso coração. Obrigado por essa passagem onde havia uma necessidade muito grande e de repente, através da vida daquele menino que entregou tudo que ele tinha, o Senhor pôde fazer algo grandioso. Eu te louvo porque Tu és o Deus do milagre. O Senhor é o Deus que faz do quase nada, o Senhor pode fazer as coisas. O Senhor faz nascer luz no meio das trevas. O Senhor pode abrir portas onde não existem. O Senhor abre caminhos no meio do mar para o povo passar na terra seca. E é isso que nós estamos precisando hoje, Senhor, do agir do Senhor. Mas eu também entendo, Pai, que para o Senhor agir, o Senhor precisa também usar as nossas vidas. Por isso, abre os nossos olhos, para que a gente veja as necessidades ao nosso redor. Senhor, faz com que a gente entenda que o pouco que a gente tem, o pouco que a gente é, nas mãos do Senhor vai se transformar em muito. E Senhor, usa as nossas vidas, ó Pai, tira aquilo que nos impede, aquilo que está nos amarrando, que está nos prendendo, tira isso de nós, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Me vem à mente ainda algo, eu gostaria de orar mais uma vez por você que está nos ouvindo. Talvez, algo que tem me falado no meu coração talvez você até queira ser usado por Deus, mas alguma coisa está te prendendo, né? Às vezes algum pecado, às vezes alguma prática errada que você tem, e a Bíblia diz que nós devemos correr com perseverança o caminho da fé, e a gente deve se desembaraçar de todo o peso e do pecado. E às vezes a imagem que eu tenho é essa: você quer servir a Deus, mas tem como se fosse uma bola de ferro no seu pé, e aquilo vai te prendendo, e você quer se doar, você quer entregar alguma coisa, você quer se entregar, mas aquilo te prende. Eu queria dizer para você, olha, tome essa decisão, abandona o pecado, abandona a mentira, abandona, sabe, as drogas, a bebida, a preguiça, o medo, seja qual for essa bola pesada que está te prendendo de que você seja usado por Deus. Peça para Jesus te libertar dessa algema. Diga isso para Ele, Ele vai fazer isso para você, sabe? E outra imagem que vem forte na minha mente é essa, de pessoas que estão sempre se achando como coitadinhos. Eu não tenho nada, o dia que eu tiver, o dia que eu puder, quando se eu tivesse tempo. Não, a hora é agora. A hora é agora, não deixe para amanhã, não deixe para quando você se formar, ou para quando você construir sua casa, ou para quando você se aposentar, ou para quando você tiver condições financeiras. Não, é agora. Venha com o que você tem, como você é, do jeito que você está.
Porque não é você que vai melhorar para fazer, é Jesus que vai fazer a obra na sua vida para que você possa ser abençoado e abençoar outras pessoas. Por isso eu quero orar por você mais uma vez. Senhor, eu quero orar pelas pessoas que estão se sentindo inferiores agora. Sabe, aquele sentimento, ó Pai, de que não são nada, de que não tem nada, de que não tem tempo. Senhor, tira esses nãos da nossa vida e enche o nosso coração com as esperanças do sim que o Senhor pode colocar. Senhor, tira essa coisa negativa que nos puxa para baixo, que nos retarda, que nos aprisiona, Senhor. Eu oro também agora em nome de Jesus por pessoas que querem ser usadas pelo Senhor, mas estão envolvidas com algum vício, com alguma prática errada, e aquilo tem aprisionado a vida delas, seja álcool, seja bebida, seja droga, seja glutonaria, seja o sexo, seja o trabalho, seja a mentira, sejam coisas impuras, seja lá o que for, Senhor, em nome de Jesus, venha com o poder do alto e quebre essas algemas e liberte a nossa vida, para que a gente possa ser usado pelo Senhor. Pai, nós queremos nos livrar daquela velha vida e ter uma nova vida com o Senhor, uma vida de louvor, de gratidão, para ver o Senhor manifestar a Tua glória na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família e nesse mundo, Senhor. O Senhor quer usar a nossa vida. Começa com coisas pequenas no nosso coração, para que depois possamos ter coisas grandes também. Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.